Evolução histórica e responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado é um tema que evoluiu consideravelmente ao longo do tempo, refletindo as mudanças nas relações entre o indivíduo e o poder público. Inicialmente, a ideia de que o Estado poderia ser responsabilizado por danos causados aos particulares era praticamente inexistente. Com o passar dos séculos, a teoria foi ganhando contornos mais definidos e tornou-se uma parte essencial do direito público. Na antiguidade e durante a maior parte da Idade Média, prevalecia a ideia de que o soberano não podia errar, o conceito de infalibilidade do governante. Sob essa perspectiva, o Estado e seus agentes estavam imunes a qualquer tipo de responsabilização por danos causados. Esta concepção começou a ser questionada apenas com o advento do Estado moderno e a gradual consolidação dos direitos individuais. Com o Iluminismo e a ascensão das teorias contratualistas, como as de John Locke e Jean-Jacques Rousseau, a percepção do papel do Estado começou a mudar. Estes pensadores defendiam que o Estado era um contrato social entre governantes e governados, e que os direitos individuais deveriam ser protegidos. Este novo entendimento abriu caminho para a responsabilização do Estado, pois se o Estado não cumprisse sua parte no contrato, deveria reparar os danos causados. No Brasil, a evolução da responsabilidade civil do Estado acompanha, em grande medida, a evolução do direito administrativo europeu, especialmente o francês. No início, a responsabilidade do Estado era baseada na culpa, exigindo-se que o lesado provasse que o dano foi causado por uma ação ou omissão culposa do agente público. Esta era a chamada teoria da culpa administrativa, que dominou o cenário jurídico brasileiro até meados do século XX. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil do Estado no Brasil ganhou novos contornos. O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Este dispositivo consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual não é necessário provar a culpa do agente público para que o Estado seja responsabilizado. A teoria da responsabilidade objetiva baseia-se no risco administrativo, o que significa que o Estado deve responder pelos danos causados independentemente de culpa, bastando que se prove a ação ou omissão do agente público e o nexo de causalidade com o dano sofrido. Esta teoria busca garantir uma maior proteção aos direitos dos cidadãos, reconhecendo que o poder público, ao exercer suas funções, pode causar danos que devem ser reparados de forma justa e eficiente. No entanto, a adoção da responsabilidade objetiva não exclui totalmente a necessidade de verificar a culpa em algumas situações. Quando se trata de atos legislativos, por exemplo, a responsabilidade do Estado é geralmente analisada sob a ótica da culpa, salvo em casos excepcionais, como leis inconstitucionais que causam danos específicos e mensuráveis. Da mesma forma, nos atos jurisdicionais, a responsabilização do Estado é restrita, aplicando-se apenas quando há erro judiciário comprovado. Além disso, a responsabilidade civil do Estado pode ser discutida em diferentes esferas, como a administrativa, a judicial e a legislativa. Na esfera administrativa, a responsabilidade é mais frequente e abrange danos causados por atos administrativos ilegais, omissões administrativas e prestação de serviços públicos deficientes. Na esfera judicial, a responsabilidade pode decorrer de decisões judiciais errôneas que causem danos aos litigantes. Na esfera legislativa, a responsabilidade é menos comum, mas pode ocorrer em situações excepcionais. A evolução histórica da responsabilidade civil do Estado também acompanha o reconhecimento dos direitos humanos e a proteção dos direitos fundamentais. A partir do século XX, com a consolidação dos direitos humanos no cenário internacional e a incorporação desses direitos nas constituições dos países, a responsabilidade do Estado tornou-se uma ferramenta crucial para a efetivação desses direitos. O Estado deve não apenas respeitar, mas também proteger e promover os direitos dos indivíduos, respondendo pelos danos causados pela sua omissão ou ação. Um exemplo prático da responsabilidade civil do Estado é a indenização por erro médico em hospitais públicos.
Se um paciente sofre danos devido a um erro médico cometido em um hospital público, o Estado pode ser responsabilizado objetivamente. O paciente lesado precisa apenas demonstrar o dano e o nexo causal entre a conduta do hospital, ou de seus agentes, e o dano sofrido. Essa responsabilização visa garantir que os cidadãos tenham acesso a um serviço público de saúde eficiente e seguro. Outro exemplo relevante é a responsabilidade do Estado por atos de violência policial. Em casos onde policiais, no exercício de suas funções, excedem o uso da força e causam danos a cidadãos, o Estado pode ser responsabilizado objetivamente. Este tipo de responsabilização busca coibir abusos de poder e garantir que os agentes de segurança pública atuem dentro dos limites legais e constitucionais. A responsabilidade civil do Estado também se aplica a danos causados por obras públicas. Por exemplo, se uma construção pública causa danos a propriedades privadas, como rachaduras em edifícios adjacentes, os proprietários lesados podem buscar indenização do Estado. Neste caso, a teoria do risco administrativo se aplica, não sendo necessário provar a culpa do ente público ou de seus agentes, mas apenas o nexo causal entre a obra e o dano. Em conclusão, a responsabilidade civil do Estado é um tema complexo e multifacetado, que evoluiu significativamente ao longo da história. Desde a infalibilidade dos governantes na antiguidade até a consagração da responsabilidade objetiva na Constituição Federal de 1988, o direito à indenização por danos causados pelo Estado tornou-se uma ferramenta essencial para a proteção dos direitos dos cidadãos. Esta evolução reflete uma crescente preocupação com a justiça social e a necessidade de um equilíbrio entre o poder do Estado e os direitos individuais. A responsabilidade civil do Estado continua a se desenvolver, acompanhando as mudanças sociais, políticas e jurídicas, e permanece um campo vital para a promoção da justiça e da equidade na sociedade. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!